A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal e assiste os nossos vídeos, por gentileza, clique aí abaixo e você se inscreve no canal. Em todo vídeo que subir na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará através de uma notificação. Nosso assunto aqui, irmão, é um assunto seríssimo, um assunto que diz respeito à nossa fé e à nossa autenticidade cristã. Trazemos aqui um conteúdo abrangente das Escrituras Sagradas, um conteúdo alinhado com as Escrituras, com o Evangelho, com os profetas, com Cristo e com toda a Escritura Sagrada. É um trabalho que fazemos aqui na plataforma digital, um trabalho gratuito. Sinto alegria, muita alegria de fazer esse trabalho e de trazer, irmão, esse assunto magnífico, porque quando Deus nos regenera, somos regenerados e que temos em nós o Evangelho genuíno de Cristo, é o nosso prazer, é trazer, falar da palavra de Deus, falar dos assuntos que não se fala na igreja, não se comenta na igreja. A igreja de hoje, principalmente congregação, você vê lá, é um assunto muito raso, né, sem nenhuma propriedade de comprometimento verdadeiramente com a Escritura. Mas Deus, este aqui, o nosso aspecto que desenvolvemos aqui na plataforma digital do YouTube, nesta plataforma global, que todo mundo está nos vendo e nos assistindo e interagindo aos nossos vídeos. Deus abençoe todos os irmãos que têm compartilhado nossos vídeos nas redes sociais, com seus familiares, amigos, parentes, sogro, sogra, cunhado. É este, irmãos, a nossa identidade como cristão, é manifestar Cristo, né? E compartilhar com todos o conhecimento que Deus nos dado da Sagrada Escritura. Irmão, eu vou abordar um assunto que hoje, o assunto que vai estar aí no vídeo é esse. Porque a oração precede a palavra. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando ele fala da instituição dos diáconos, que os apóstolos viram que tinha uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, que suas famílias, mulheres, filhos, era desprezado no ministério cotidiano. E aí Pedro, junto com os apóstolos, se reuniram, falou, não é lícito que nós deixemos a mesa, deixemos a palavra e sirvamos a mesa. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, Pedro coloca a oração primeiro do que a palavra. Agora, 17 de 1 Reis, quando Elias se mostra
Acabe, ele faz: o Deus cuja face estou, agora me mandou apresentar Acabe. Querendo dizer, antes de ele pregar a palavra, eles estavam perante a face de Deus. Estava numa intimidade com Deus. Estava numa comunhão plena com Deus. Querendo dizer, todo o aspecto da missão que ele tinha lá com Acabe, primeiro foi levado perante Deus. Ele buscou a Deus, ele buscou intimidade, ele buscou um acercamento perante Deus, para depois ir ter com Acabe. Por quê, irmão? Porque a oração, ela não se relaciona somente em falar com Deus. Ela se relaciona, ela está no contexto da intimidade, ela está no contexto do relacionamento para com Deus. Então, é um contexto de uma conversação entre o filho e o pai. Por isso, as orações mais impactantes que Deus provocou, grandes ações sobrenaturais, foi na vida dos servos de Deus que gastaram tempo na presença de Deus, gastaram tempo falando com Deus, derramando as suas lágrimas, derramando as suas queixas, quebrantando o seu coração perante o Senhor. Aí que Deus se revelou e foi um impacto muito grande. E o que nós vemos na igrejas evangélicas é homens agigantados na pregação, mas não no conhecimento, mas não na devoção, mas não na oração. Então, duas coisas que andam juntas: oração e palavra. Essas duas coisas estão conectadas daquele que quer ter uma vida transbordante e cheia do Espírito Santo. A igreja primitiva orava. O povo hoje já não ora, irmão. O povo já não busca a Deus mais. O povo se tornou muito materialista, muito humanista, sem intimidade com Deus, grosseiro no sentido espiritual, não tem aquela educação, aquela fineza celeste dentro dele. Que, irmão? Muitos se preocupam em estudar teologia, estudar, fazer mestrado, estar nos corredores acadêmicos. Muito bom, irmão. Muito bom conhecer a Bíblia, passo a passo, história da igreja. Mas sem o Espírito Santo nada acontece. A igreja primitiva, quando orava, Deus movia o lugar e todos eram cheios do Espírito Santo. Grandes multidões de gente se convertia a Deus, porque eram impactados pela pregação do Espírito Santo. Irmão, tem dois termos na Bíblia. Um é apresentado pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, 5:18, né? Que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E aí lá mostra os níveis do que é cheio do Espírito Santo. Ser submisso aos outros, o filho ser obediente ao pai,
a esposa está em harmonia com o esposo, né? Os empregados estão ali servindo ao patrão como se estivesse servindo o Senhor. Ali o aspecto de ser cheio do Espírito Santo. Mas o aspecto de ser cheio do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos é diferente. O aspecto conectado de Atos dos Apóstolos para cheio do Espírito Santo é alguém que é cheio de poder, alguém que é cheio de autoridade espiritual, que promove impacto no coração da pessoa. Porque muitos acham que ser cheio do Espírito Santo é só na parte comportamental. Entendeu? Isso é o aspecto moral lá de Efésios. Mas o aspecto de Atos, ser cheio do Espírito Santo, é alguém que é cheio de poder, de autoridade, como era Estevão. Estevão era cheio do Espírito Santo, mas o enchimento do Espírito Santo ali é conectado em poder, em sinais, em operações sobrenaturais. Agora, para nós abordar esse assunto aqui, apenas um texto básico. Joel, capítulo 2, do verso 12 ao 17. Diz assim, ó: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio sem graça, e grande em benignidade, e arrepende do mal. E sabe, se não voltará, e se não se arrependerá, e deixará para vocês uma bênção e uma oferta de mancharia e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta, Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os vizinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chore, sacerdote ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e ore, poupa o teu povo, Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações se não façam escárnio deles, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então este é o assunto base deste nosso assunto aqui, que a oração, ela precede a palavra, que o profeta, convocando o povo, por causa da calamidade, do juízo de Deus que veio sobre Israel, que nós vemos no capítulo 1, nós vemos a grande miséria que impactou a nação de Israel, a praga de gafanhoto que comeu a sua lavoura, como diz no capítulo verso 4, o que deixou o gafanhoto, cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então 4 tipos de exércitos de gafanhoto que destruiu a lavoura, a colheita do povo de Israel, por causa dos seus pecados, por causa do coração duro, do coração impenitente. Deus trouxe o juízo.
Deus trouxe a sua própria natureza, os próprios insetos que foi criado por Deus. Eles invadiram Israel. E aqui do capítulo 2, do verso 12, aqui o profeta diz pela boca do Senhor, assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Então, irmão, que está conectado o arrependimento e está conectado a oração, o choro, o quebrantamento. É o que está faltando isso, não só na congregação, mas em todas as igrejas brasileiras. Povo evangélico virou humanista, só pensa na terra, só pensa nas coisas da terra. E é um povo misturado com cristianismo pagão, com paganismo, com espiritualismo, com feitiçaria, com espiritismo. Então, é um cristianismo contaminado, um cristianismo sem Deus, sem o impacto do Espírito Santo, um povo sem entusiasmo, sem alegria do Espírito Santo, porque é um povo que não ora, irmão. Os irmãos têm uma ideia. A minha vida normal de oração é 5 horas de joelhos. 5 horas orando de minha vida normal. Agora, quando eu tiro mesmo para orar, mesmo, é de 8 a 12 horas. Só no santuário de Deus. Só orando. Normal de um homem de Deus orar é 5 horas. Agora, alguém fala, não, oro 1 hora, oro 2 horas, 3 horas, irmão. Eu falo assim, é na minha vida diária. E vivo em oração. Tem dias que eu fico mais de joelhos do que em pé, orando, clamando, intercedendo. Entendemos que a oração, ela traz um revestimento espiritual para o crente, que nós não sabemos o que vamos enfrentar diante de nós, né? Igual o Senhor Jesus, discípulos foram lá expulsar um demônio e não conseguiram. Falaram para o Senhor, Senhor, por que não podemos? O Senhor falou, essa casta só se expulsa pelo jejum e pela oração. Então, irmãos, a gente que está na rede social, na mídia social, estamos aqui batendo de frente com as feitiçarias globais, as macumbarias globais que está dentro das mídias, das redes sociais, enviando, né, seus espíritos malignos e demoníacos. Temos que estar debaixo de oração, debaixo de choro, de quebrantamento. Isso que é a minha vida, irmão. A minha vida. Minha vida, meu alimento espiritual é tudo na oração, no jejum, lendo a Bíblia. Deus me impactando com a visão celeste dentro da esfera
da Escritura, quando lemos a Escritura, o Santo dos Santos se abre. O Deus Todo-Poderoso se manifesta, porque é rios de água cristalina que emana nela quando nós abrimos ela e temos contato com o céu e com a eternidade. Então, irmão, a igreja primitiva orava. A igreja primitiva orava. Tinha uma vida de piedade. Tinha uma vida íntima com Deus. Irmão, Deus fazia milagres. Veja que em Atos 2:42 diz que os apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, e Deus fazia muitos milagres e prodígios através da mão dos apóstolos. Agora, o que vemos nas igrejas evangélicas, irmãos, não vemos o Cristo crucificado nela. Não vemos. Vemos só pregações que acaricia o ego humano. Só pregações egocêntricas, centrada no homem e não centrada a Deus. Pregações vazias do Espírito Santo, cheia muitas vezes, pregações históricas, acadêmicas, muito bem falado, mas vazia do Espírito Santo, vazia da atuação do Espírito Santo. Irmão, eu estava em Goiânia há um mês de agosto, e foi no tempo do resgate lá, e nós entramos dentro de uma casa lá, e Deus me deu uma pregação sobre o arrependimento, sobre a cruz de Cristo, sobre o quebrantamento. Um que estava lá, irmão, ele caiu na mesma hora, de joelho, dentro da casa, nos meus pés ali, irmão, e começou a chorar, confessando que era um pecador, se arrependendo dos seus pecados. O que é isso, irmão? É a manifestação do Espírito Santo. Irmão, as orações dos homens de Deus do passado fez grande rebuliço na terra. E lá tanto no livro de Crônicas, como no livro de Reis e de Isaías, ali retrata a vida, de Ezequias, quando Senaqueribe afrontou Judá, afrontou o povo de Deus, onde os príncipes subiam em cima do muro e falavam: Ezequias, quem é o Deus que você confia? Cadê Fafá, Abana e Egito, outras nações? O Senaqueribe venceu todas elas. Quem é o teu Deus? Ezequias foi orar, falou: Senhor, foi orar com Isaías: Senhor, eles comparam, e ele estava já para invadir Judá, com 185 mil homens, tudo homens escolhidos a dedo para destruir Judá.
Ezequias e Isaías oravam, irmão, e eles clamaram ao Deus do céu. Falou, Senhor, eles comparam o Senhor como os deuses das nações. Eles meneiam a cabeça, balança a cabeça contra a Virgem, filha de Sião. O Senhor falou, eu porei um anzol no nariz de Senaqueribe e ele morrerá na sua própria terra. Irmão, quando eles oravam, Deus mandou um anjo que matou 185 mil soldados no acampamento dos assírios. E quando eles levantaram da oração, a guerra, a vitória, Deus deu vitória a Israel por causa da oração, por causa da intimidade de um rei e de um profeta que oraram e clamaram ao Deus do céu. E Deus interviu no cenário. Então, irmãos, quanto homens que oraram, Salomão orou, ajoelhou diante do povo, irmão, e a glória de Deus entrou dentro do templo, que eles não, os sacerdotes, diz que os sacerdotes não conseguiram ficar em pé da glória de Deus, que veio através da oração. Daniel, também, capítulo 10 de Daniel, mostra ali Daniel em oração por 21 dias, porque ele leu pelos livros, dos livros, que o cativeiro de Babilônia já tinha terminado, era hora do povo voltar. Então primeiro ele examinou a palavra, viu que tudo que Deus tinha falado já tinha cumprido os 70 anos, e o povo continuava no cativeiro. E aí ele foi orar 21 dias, irmãos, em oração. O pacto foi tão grande que na hora que o anjo de Deus se manifestou, seus companheiros não viram o anjo, mas diz que seus companheiros fugiram. E ele caiu, irmão, desmaiado ali. E apareceu Gabriel, que pegou ele e falou, levanta-te. Falou para ele, ó, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar e a compreender, as tuas orações chegou diante de Deus. E eu vim por causa de ti, porque tu és muito amado. Irmão, o próprio Gabriel, que é um anjo que assiste diante de Deus, falou que Daniel era um homem muito amado no céu. E porque Daniel, irmão, era um homem de oração, o que estava nele revolucionou Babilônia, revolucionou o império, mexeu com os reis, mexeu com as dinastias. Porque, irmão, era homem que orava, era homem poderoso na oração, que está faltando dentro das igrejas. São homens que oram, irmão. Homens que têm uma vida de oração séria, uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento. Muita gente está brincando de ser crente, irmão. Está levando o evangelho com leviandade, com insensatez. Sabe? Com leviandade, com insensatez, sem nenhum compromisso com Cristo. Muitos têm compromisso com dinheiro. As suas igrejas megas para arrecadar dinheiro.
mas não tem nenhum compromisso com o povo, irmão, com a igreja. Outros têm compromisso com o templo, irmão, que é só coleta, que é só dinheiro do povo. E nada mais. Tudo gira em torno de dinheiro. E está tudo conectado aí com as sociedades secretas. Entendeu? Sem nenhum compromisso. Irmão, nós estamos num tempo muito difícil. E nós temos que saber quem é o Espírito que está pregando na frente de nós. Tem muitas fanfarrices falando que é palavra revelada pelo Espírito Santo e não tem nada de Espírito Santo. Conhece, irmão? Anciães que defendem até espiritismo, irmão. Até espiritismo. Que tem uma visão do Allan Kardec. E não é só ancião não, irmão. Cooperadores também, irmão. Também. E o povo tudo comendo. E o povo dando glória. Tem uns que dão glória, não sabem nem por que está dando glória. Comendo esse caldo contaminado. E falando que é palavra de Deus, irmão. Palavra de Deus, quando ela é pregada, ela traz impacto na vida dos crentes. Então, irmão, é esse o meu vídeo de hoje, falando que a oração, ela precede a palavra. Homens, todos os maiores pregadores de Deus, são aqueles que oram, que a sua oração anda junto com a palavra. Porque é na oração, irmão, que Deus quebranta o homem, que Deus tira o eu do homem. É na oração que a terra se conecta com o céu, que o homem de Deus se conecta com a sala do trono. É na oração que o homem prova das doçuras do Reino Celeste. Nós encontramos, irmãos, os homens de Deus, como é que eles oravam no passado? Eles oravam com a palavra. Como? Eles oravam reivindicando aquelas promessas que Deus fez, que está escrito na Escritura. Veja, Abacuque: Deus é o de Temã, o santo de Parã, a sua glória cobriu o céu, e a terra encheu do seu louvor. Acaso o Senhor é contra os rios, que foi a tua ira, ou foi contra os ribeiros o teu furor, porque saíste montado nos teus carros, nos teus cavalos de salvação. Viu os montes eternos sendo esmiuçados, o eterno, seu andar eterno é seu, viu as tendas de Cusã em aflição, e as cortinas de Midian que tremia. Acaso, Senhor, é contra os rios que foi a tua ira, ou foi contra os ribeiros o teu furor, porque saíste montado dos teus carros, nos teus cavalos de salvação, ainda que a videira não produza, e o produto da vida minta, a minha alegria se estabelecerá do Senhor. Então, Abacuque orando ali, reivindicando o que Deus fez no Monte Sinai, e o que Deus fez em Parã. Foi visto o Senhor com 10 milhares de santos que vieram. Então ele orou, conectando a sua oração com o que tinha acontecido na travessia do Mar Vermelho, com o que tinha acontecido no deserto. Sua oração ali, e o impacto de Deus na vida do profeta Abacuque, que ele sentiu até a podridão dos ossos dele na manifestação de Deus. E Abacuque estava fazendo uma intercessão no vale de Sisionote, intercedendo pelo povo. Irmãos, a oração faz o crente
ter uma conexão com a sala do trono, ter uma vida pura. É bom conhecer a Bíblia, irmão. Só que conhecimento de Deus vai além. Conhecimento de Deus está nós conhecemos a Escritura, nós temos intimidade com Deus, nós temos uma vida de oração, nós temos uma vida de piedade, nós temos uma vida de amor ao próximo, quer dizer, é um conhecimento pleno e completo. Então, fica com Deus, ouça o nosso vídeo, comparta, é a nossa alegria aqui.